um pequeno teste aí para ver se rola a ideia de montar uma coisa na outra. Eu fiz aqui um poste bem simples, só um extrude vertical com um conector lá na ponta para colocar o braço. Pois o braço tem a travessa, né, e dois conectorzinhos na ponta lá para conectar o cabo. Aí a coisa toda funciona aqui, ó, corrigir a posição, né? Então aqui ele está testando se o conector aonde ele dos dispositivos que chegam nesse braço aqui é do tipo braço, né? E quando é braço ele captura aquela endpoint do linear nulo e corrige a posição. Aí, como ele vai ter lá a direção do conector no início, ele captura isso e corrige o ângulo do dispositivo. Depois vai ter o cabo. O cabo, ele vai ter lá um início, o fim, uma catenária aqui, enfim. Aí ele vai corrigir o início em função do conector inicial e vai corrigir o final em função do conector final, tá certo? Então corrigiu as duas posições. E o nulo é o que faz ter a cola ali, vamos dizer assim, entre o poste e o braço. Então, o que ele vai fazer é tentar capturar a conexão com o poste e, se conseguir, corrigir a posição do start point. Depois que ele corrigiu essa posição, aí ele só duplica o início para o final, né, aqui, e isso possibilita que quando eu pegar o poste e rotacionar, por exemplo, ele vai lá e corrige a posição do braço e dos cabos, né? E se eu vier aqui no poste e pedir para mudar a altura, por exemplo, 5, ó, veja que ele vai ficar reativo, né? Aqui ele está vendo em 3D. Então se eu colocar aqui um valor tipo 2, né, ele vai fazer. Só que daí o que vai acontecer? Esse cabo aqui, ele precisa saber identificar aquele conector. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei aqui na seção dele, ó, uma opção, ó, o cabo número 1 e esse aqui é o cabo número 2. Daí ele se pendura no conector número 1 que tem aqui e no conector número 2 que tem lá. Aí quando você fizer esse tipo de coisa aqui, ó, de girar completamente o poste, né, ele ficar posicionado ao contrário, vai acontecer isso, ó, os cabos se cruzam. O ideal é que isso não aconteça, né? Então ele tem que ficar assim, tá vendo? É isso aí, ó, prova de conceito tá aí, funciona.